Mas os impérios eles não estão acabando aí. E aí, qual é o papel do Brasil nisso, por exemplo, né? Ou a gente está vendo uma disfunção da ordem mundial hoje em dia. Então, o negócio está tão bagunçado que a gente tem a Venezuela, por exemplo, dizendo que vai anexar aqui a Guiana, vai pegar ali o Essequibo, podendo, inclusive, passar pelo território brasileiro, onde não tem tanto exército assim, não tem tanta população brasileira. Vocês acham que isso é um risco ou você acha que isso é só uma viagem dos caras? O Essequibo, hoje, para a Venezuela, oficialmente, já é que fica na Guiana, já é território venezuelano. Eles colocaram na Constituição. Tem um governador já da Venezuela, nomeado como governador de Essequibo, como um só estado... Uma hora eu chego, hein? Mas deve estar recebendo salário, né? Inclusive tá o general. A nomeação já saiu dele. O general, inclusive. A nomeação já saiu dele. Então, o din-din já tá caindo lá. Não sei se deve receber, sei lá, 5 milhões de bolívares. Não vale nada. Espero que o negócio. não, vai. Enfim, então, já existe algo de prático acontecendo. E o Brasil está se ferrando nisso, porque a Venezuela já explora território naquela região, a Guiana está ganhando dinheiro pra caramba, e aqui no Brasil, mais ou menos ali a mesma região que daria para a gente explorar também, ali na região do Amapá, nós não estamos explorando por causa do IBAMA, por causa dos ambientalistas. Então tem várias questões ali que vão, até passam, na verdade, ultrapassam a questão de Venezuela, Guiana, tem a questão do Brasil, tem a questão de ONGs que atuam ali. Aí quando a gente vai ver as ONGs, elas são americanas, são francesas, são britânicas. E aí quando a gente vê as petrolíferas que estão atuando lá na Guiana, são francesas, britânicas, americanas. Então, o que esses caras estão fazendo ali? Eles têm um alinhamento também econômico com esses países? Ou eles estão lá porque eles acham os índios bonitinhos, né? Por que a Angelina Jolie ela veio aqui? Ela realmente tem uma preocupação? Ela está querendo a prole dela levar um índiozinho brasileiro também? Ou ela simplesmente é financiada por alguém, por exemplo, como já foi pela USAID, ela já recebeu o dinheiro da USAID, que teve os seus recursos cortados. Então tem várias questões que perpassam essa história da Amazônia, foz do Amazonas, exploração de petróleo ali e esse território de Roraima com Venezuela e Guiana. Tu acha que os caras vão invadir lá? Não. Geograficamente é até difícil, né? Assim, geograficamente falando, do ponto de vista de relevo, aí ou seria um ataque anfíbio, ou seja, teria que ser pelo oceano. A Venezuela tem uma marinha que é muito ruim e, inclusive, facilitaria uma defesa. A Guiana é uma parceira histórica aí dos britânicos, por exemplo. Os americanos, em determinado momento, até deslocaram porta-aviões do Caribe para ameaçar os venezuelanos. Isso foi... que ideia, né, cara? Vamos ali invadir a Guiana Francesa. Não, mas esse Essequibo, se a gente for levar o histórico da questão, é de fato uma questão muito polêmica. Não existe consenso se é de fato... Consenso, sim, existe porque, claro, pertence à Guiana hoje. Então tomar dos caras. Já tá mais fácil, porra. É terra com terra aqui. Pega lá, né? Esse papo de Essequibo, ele foi discutido durante... Porque era um território que era parte dos espanhóis, a influência da Venezuela, e parte britânica, a influência da Guiana, né? E em 1899, teve um tribunal que julgou o caso e deu o território para a Guiana. Mas porque era um tribunal que até os britânicos admitiram depois que era totalmente pró-britânicos para dar o território para a Guiana. Tanto que na década de 60, a Convenção de Viena deliberou que, olha, aquele tribunal estava falso, por enquanto vai ser da Guiana mesmo, porque ela já domina esse território. Mas um dia faremos uma reunião para discutir novamente o território de Essequibo. Meu pai, ele trabalhou bastante tempo na Venezuela. E ele falou que para a população da Venezuela era uma coisa de sentimento nacional mesmo. Essequibo é dos venezuelanos. Tanto que essa volta do papo de Essequibo veio próximo das eleições. Por quê? Naquele momento, Maduro parecia que ia caminhar um pouco mais para um rumo democrático da coisa. Ele tinha feito ali, não, a gente vai aceitar vistorias da União Europeia, vai aceitar a vistoria dos Estados Unidos. Só que ele estava percebendo que a Maria Corina Machado, que era opositora, estava muito mais na frente nas pesquisas do que ele. E aí ele tentou apelar para algumas coisas. Uma das apelações que ele fez foi para Essequibo. Então, população venezuelana, se vocês votarem em mim, a gente vai retomar Essequibo. E Essequibo não é papo de direita, papo de esquerda, é um papo de sentimento nacional. Então, toda essa manobra que ele fez de nomear governador, mudar o mapa oficial da Venezuela, isso foi tudo próximo da eleição. Tanto que passou o processo eleitoral, pode perceber que assim, o papo de Essequibo meio que diminuiu. Porque é óbvio que a Venezuela não vai invadir Essequibo. A gente tem
uma baita formação que dificulta a passagem de tropas, blindados e tal, teria que passar pelo território brasileiro mesmo. O Brasil, óbvio, não vai dar autorização para isso acontecer. E caso tivesse uma intervenção da Venezuela, poxa, é tudo que os americanos e que as potências ocidentais querem para fazer uma intervenção na Venezuela, entende? Então, assim, não tem sentido. A Venezuela não vai fazer isso. Ela está utilizando muito mais como propaganda para reforço do seu nacionalismo. Porque sabe que isso é uma coisa que mexe com o sentimento nacional dos venezuelanos. A importância do relevo, né? A construção de Estado é tão grande que a gente tem um exemplo muito forte no próprio Brasil.